Olá turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo, dando sequência à unidade 8, a gente vai falar sobre a configuração em série de circuito CA, né? Ou seja, vamos hoje aprender como calcular impedância e, na verdade, todos os parâmetros de um circuito de corrente alternada quando os elementos estão todos em série, tá bom? Então vamos lá. Então, as propriedades gerais dos circuitos de corrente alternada são as mesmas que a gente aprendeu lá quando estudou os circuitos de corrente contínua. Então, lá na corrente contínua, a gente tinha que, num circuito em série, a resistência total era a soma das resistências dos resistores. Aqui agora a gente está trabalhando com impedância, né? Que ela é análoga à resistência no circuito CC, né? E aí, quando a gente tem então vários elementos em série, a impedância total vai ser a soma das impedâncias desses elementos, tá? Então a impedância total de um sistema em série é a soma das impedâncias individuais. Então, é equivalente àquilo que a gente tinha lá com corrente contínua. Só que dessa vez a gente está trabalhando com impedância, lembrando que impedância é um número complexo. Então essa soma daqui vai ser uma soma de números complexos. E o que a gente falou na aula que a gente falou sobre operações matemáticas com números complexos? Quando for fazer soma de números complexos, ele precisa estar na forma retangular. Então, por isso que quando a gente viu na aula passada as impedâncias, a gente viu tanto as impedâncias na forma polar quanto na forma retangular, né? Então, no caso do resistor, que a gente chamou de ZR, ela era na forma retangular, era simplesmente R, né? A impedância do indutor, que era o ZL, era JXL, né? E a impedância do capacitor era menos JXC, não é isso? Então, a partir dessas expressões, né, imaginando que aqui tenham resistores, indutores e capacitores, que foram fornecidos, né, o R, o XL e o XC, para calcular a impedância total, é só ir somando isso, né? E aí vai dar um número complexo como resultado, porque a impedância é um número complexo, tá? Aqui mais uma observação, né? Assim como estudado nos circuitos CC, a regra do divisor de tensão também pode ser usada para circuito CA. Só que lá para circuito CC a fórmula era assim, né? V é igual, Vx, né? É igual a Rx vezes E dividido pelo R total, né? Aqui a diferença é que a gente está substituindo o R pela impedância, né? Então aqui está substituindo pela impedância. Então a tensão naquele elemento é a impedância dele vezes a tensão total dividido pela impedância total. E aí aqui, né, como a gente está trabalhando com multiplicações e divisões, esses números complexos aqui vão estar todos na forma polar, né? Então a gente vai trabalhar com a impedância desse elemento na forma polar. Aqui vai ser o fasor da tensão, né, que é um número complexo também na forma polar para tensão. E aqui vai ser impedância total também na forma polar, tá? E aí, substituindo nessa fórmula, a gente encontra a tensão, né, o fasor da tensão, né, naquele elemento. E aí, depois, multiplica por raiz de 2, que a gente transforma essa tensão para o domínio do tempo, né? Então, aqui Vx é a tensão do elemento que a gente quer calcular, né? Zx é a impedância do elemento, né? E o E é a tensão total aplicada ao circuito em série, e ZT é a impedância total aplicada nesse circuito CA em série, né? Lembrando que aqui é tudo operação com número complexo, tudo na forma polar. Aí um exemplo para a gente poder exercitar, imagina que a gente queira calcular a impedância total desse circuito que tem um resistor em série com o indutor, em série com o capacitor. Então aqui, ó, quem é o ZR? O ZR, que é o próprio R, é 6, né? Quem é o ZL? O ZL é JXL, então ele vai ser J10. Quem é o ZC? ZC é menos JXC, então ele vai ser menos J12. Como é que eu calculo a impedância total? É a soma dessas impedâncias individuais. Então é 6 mais J10 mais menos, né? Menos J12. Isso vai ser igual a... Aqui só tem o 6 mesmo. Só que dá para fazer o J10 menos J12, vai dar menos J2, né? 10 menos 12 é 2. Tá aqui, ó.
Acabamos de calcular a impedância. Ah, vamos colocar um ON aqui para ficar bonitinho. Acabamos de calcular a impedância a impedância total, né? Desse circuito CA em série. E a gente pode, inclusive, passar ela para a forma polar, se quiser. É só fazer. Como é que passa para a forma polar? O módulo é 6 ao quadrado menos 2 ao quadrado, né? Mais menos 2 ao quadrado. E para calcular a fase dele, né? É só fazer tangente a menos 1 da parte imaginária, menos 2, dividido pela parte real, que é 6. Então, fazendo essa conta, a gente encontra também esse mesmo número complexo que está na forma retangular, a gente consegue passar ele para a forma polar, tá? Eu aqui nessa aula, para a aula não ficar muito longa, eu não vou fazer esses cálculos, tá? Eu vou já supor que vocês lembrem lá da nossa aula de números complexos e que vocês já saibam fazer essas contas de passar para a forma retangular para a forma polar e da forma polar para a forma retangular. Aqui eu vou só chamar a atenção quando a gente usa uma ou outra. Mas os cálculos para passar de uma para outra eu não vou fazer. Vou supor que vocês já estejam sabendo fazer isso, tá? Então vamos lá. Aí a gente até fez o cálculo, né? Mas vamos ver aqui a resolução. Então a gente tem que o ZR é 6, que o ZL é J10 e que o ZC é menos J12. E aí a impedância total de um circuito em série é a soma das impedâncias. E aí 6 mais J10 menos J12, que vai dar 6 menos J12 ohm, né? Então essa daqui é a impedância na forma retangular. Se a gente quisesse calcular na forma polar, seria fazer raiz de 6 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso dá 36 mais 4, né? Que vai dar raiz de 40. Raiz de 40 dá 6,325. Para encontrar o θt, né? Que seria a fase dessa impedância total. Tangente a menos 1 da parte imaginária, que é menos 2, dividido pela parte real. Isso aqui vai dar menos 18,435 graus. Portanto, essa daqui é a resposta para a impedância total, só que dessa vez na forma polar. Então aqui é ela na forma retangular, aqui é na forma polar. Tá? Aqui a gente tem o chamado diagrama de impedâncias. Isso aqui não é muito importante, tá? Mas vamos só dar uma olhadinha. É só para a gente enxergar as impedâncias individuais e a impedância total num diagrama que, na verdade, é um plano cartesiano complexo, né? Onde aqui a gente tem o eixo real, né? E aqui a gente tem o eixo vertical, que é o eixo imaginário. Então aqui a gente tem cada uma delas, né? Ó, o R, que ele é um número real de 6 ohm. O XL, ele é mais J, né? Então mais J ele é positivo com 10 ohm. E o XC é menos J12, né? Então ele está aqui, ó. Aqui é o XL, essa seta daqui é o R, e essa seta aqui para baixo é o XC. Se a gente fizer essa soma de vetores, né? Aí aqui vai ser o próprio 6, né? Mas fazendo essa soma daqui, 10 menos 12 vai dar menos 2, que é o que ele está mostrando aqui, ó. É o XC menos XL, que dá 2. Então a gente tem aqui o 2, a gente tem aqui o 6, esse 6 é a parte real do ZT, esse 2 é a parte imaginária do ZT, e aqui, né, ligando, né, até a extremidade desses vetores, a gente tem o ZT. Esse daqui é um vetor que representa o ZT, né, a impedância total, lá como número complexo, né, no plano cartesiano. Aqui a gente tem a fase θ dele, e esse comprimento daqui é o módulo dele, né, que a gente já calculou. Então ele na forma retangular vai ser 6 menos J2, e na forma polar vai ser esse módulo daqui, que é o 6,325, e essa fase daqui que é 18,435, mas como ela está para baixo, né? Menos 18,435 graus. Agora a gente vai ver nessa segunda parte da aula, vamos fazer todos os cálculos que a gente pode fazer num circuito para 3 circuitos. Primeiro a gente vai ver o circuito RL em série, que é um circuito que tem um resistor e um indutor em série. Depois a gente vai ver o circuito RC em série, que é um resistor com capacitor em série. E depois a gente vai analisar um circuito RLC em série,
que aí tem o resistor, o indutor e o capacitor em série, tá? A gente vai analisar ele. O que significa analisar? Vamos calcular a impedância total. Aqui no caso ele já deu a tensão, então a gente vai calcular a corrente, né? Vamos calcular aqui a corrente. E além disso, a gente vai calcular a tensão no resistor e a tensão no indutor. Beleza? Então, vamos usar o que a gente aprendeu para calcular cada um desses parâmetros. E depois a gente ainda vai calcular a potência também, fator de potência. A potência aí fornecida pela fonte e o fator de potência. Então vamos lá. Para calcular aqui a gente, antes de calcular a impedância total, vamos só já passar a tensão para a forma fasorial, né? Então a amplitude dela é 141,4. Para passar para a forma de fasor, multiplica por 0,707. E aqui não tem fase nenhuma, então é zero, né? Então 0,707 vezes 141,4 vai dar 100, 0 graus. Então isso daqui é a tensão já na forma fasorial, na forma de um número complexo, da forma polar, né? E aí, se a gente quiser passar isso aqui para a forma retangular, como ele é sem zero, né? Então vai ser simplesmente 100, né? 0 graus, então ele é um número real puro, né? Seria fazer 100 vezes cosseno de zero, que dá 100, mais j 100 vezes seno de zero dá zero. Então isso aqui vai dar simplesmente 100. Aqui na forma retangular, aqui na forma polar. Bem, vamos lá, vamos seguindo. Aqui vamos chamar a atenção também, aqui a gente já reescreveu na forma polar. E aí vamos agora também transformar essas impedâncias, né? Essas resistências e reatâncias em impedâncias. Então a gente sabe que o ZR vai ser simplesmente 3, ou na forma retangular, né? Ou 3, 0 graus na forma polar, que é o que está escrito aqui. E o XL, ele seria um 4, 90 graus na forma polar, ou J4 na forma retangular, né? Então, olhando aqui o 4, a gente sabe que ele vai ser J4 na forma retangular e 4, 90 graus na forma polar. Para calcular o Z total, como eles estão em série, é só somar um com o outro. Como a gente está fazendo soma, vamos usar a forma retangular dos dois. Então, ZT vai ser 3 mais J4. Então, essa é a expressão para a impedância total. ZT é igual a ZR mais ZL, que vai ser 3 mais J4, ohm, né? 3 mais J4 ohm. E na forma polar, né, como é sempre interessante transformar também na forma polar, porque a gente vai ter que fazer operações de multiplicação e ou divisão usando ele, né? Então o módulo dele vai ser 3 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, vai dar raiz de 25, que dá 5. E a fase vai ser tangente a menos 1 de 4 dividido por 3, que dá 53,13 graus. Então o ZT na forma polar é 5, 53,13 graus, né? Então isso aqui é o ZT. Bem, a gente tem o a tensão da fonte na forma polar, e temos agora a impedância na forma polar. Com isso a gente pode calcular a corrente, que é a tensão dividido pela impedância. Mas antes disso, vamos só observar o diagrama de impedância, né? Então tem aqui a resistência, que é um número real, tem aqui a reatância indutiva, que é mais J4, né? Então ele fica aqui no eixo dos imaginários. Aqui a gente tem o módulo, né, que é o ZT, né, a impedância total, onde o módulo vale 5 e esse ângulo daqui vale 53,13 graus, tá? Aí aqui finalmente tem lá o cálculo da corrente. Então ela é a tensão, fasor da tensão, dividido pela impedância total. Então 100, 0, dividido por 5, 53,13. 100 dividido por 5 dá 20. E 0 menos 53,13 vai dar menos 53,13. Então essa daqui é a expressão para a corrente na forma fasorial. Para passar ela para o domínio do tempo, é só multiplicar o 20 por raiz de 2, né? Então, raiz de 2 vezes 20 vai dar 28,28. Seno de ômega t, a fase é menos 53,13. Então, seno de ômega t menos 53,13 graus. Então, essa daqui é a expressão da corrente que atravessa todo o nosso circuito, né? Como ele está em série, então a corrente é a mesma em todo o circuito. E ela tem essa expressão aí, 28,8 vezes seno de ômega t menos 53,13 graus. Então a gente já observa que ela está atrasada em relação à tensão, né?
que a tensão é quanto que é mesmo? 141,4 seno de ômega t mais 0, né? Então a tensão está adiantada em relação à corrente de 53,13 graus, tá? Ou a corrente está atrasada a 53,13 graus em relação à tensão. Agora vamos calcular a tensão em cada um das impedâncias, né? Em cada um dos elementos. Para calcular a tensão, é só fazer a corrente vezes a impedância. Então, para calcular aqui a tensão VR nesse resistor, é só fazer a corrente, né, o fasor de corrente, né, vezes a impedância dele. Como a gente está multiplicando, vamos usar a forma polar nos dois, né? Isso daqui a gente vai calcular com isso o VR, né? E para calcular aqui o VL, é só fazer o I, né, a corrente é a mesma, vezes a impedância dele, o ZL. E aí essa multiplicação de novo, né, com ambos na forma polar. Então vamos voltar. Então tá aqui, ó, para calcular o VR é só fazer I vezes ZR. O I a gente acabou de calcular, é o 20 menos 53,13, né? A gente calculou aqui o I, né? Vezes a impedância do resistor, que é 3,0, né? A gente definiu logo lá no início. Então, numa multiplicação, é só multiplicar os módulos, 20 vezes 3 dá 60, e soma as fases. Menos 53,13 mais 0 vai dar menos 53,13. Então, o que a gente está observando aqui? É que o resistor ele fica em fase com a corrente, né? Então, ele fica em fase com a corrente. E aí, descendo, vamos agora fazer o cálculo do VL, que é a tensão no indutor. A fórmula é corrente vezes a impedância nele, né? A corrente de novo, 20 menos 53,13. A impedância do indutor é 4,90. E aí faz o 20 vezes 4 dá 80. E o menos 53,13 mais 90 vai dar 36,87 graus. Então essa daqui vai ser a expressão, essas são as expressões do fasor de tensão no resistor e no indutor. Vamos transformar ele no domínio do tempo? Então, para transformar no domínio do tempo, é só multiplicar o módulo por raiz de 2, né? Então, raiz de 2 vezes 60 vai dar 84,85. Seno de ômega t, a fase é menos 53,13 graus, né? Tá aqui. E a expressão para tensão no indutor vai ser raiz de 2 vezes 80, que dá 113,14, vezes seno de ômega t mais 36,87 graus. Então essas são as expressões da tensão, né, no resistor e no indutor no domínio do tempo. Então, essas daí são as expressões. Então o que a gente está observando? Que a gente tinha aquela tensão de quanto que era? 141,4 seno de ômega t. Essa é a tensão da fonte, fornecida pela nossa fonte de tensão alternada. Essa tensão, quando a gente vai fazer a leitura da tensão no resistor e no indutor, essa tensão da fonte ela foi dividida nessas duas formas de onda. Nessas duas formas de onda. 84,85 seno de ômega t menos 53,13 graus e 113,14 seno de ômega t mais 36,87 graus. Tá? Então, essas aqui são as expressões dessas tensões no domínio do tempo. Bem, mas como é que a gente faria para calcular, fazer essa soma, né? Que pela lei das malhas, a soma da tensão ela tem que dar zero, né? Ou seja, a tensão da fonte ela tem que ser igual ao VR mais VL, né? Tem que ser igual a tensão no resistor mais a tensão no indutor, né? Então isso seria, a gente poderia verificar isso usando a lei das malhas. Só que fazer essa soma no domínio do tempo, ela vai dar muito trabalho, porque a gente teria que fazer operações com seno, né? Ou seja, operações com função trigonométrica. Para poder fugir dessa dificuldade, o que a gente faz? Trabalha com essa soma no domínio fasorial, né? Como número complexo. Então aqui, ó, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui de novo, né, o VR e o VL, né? Que nós já temos aqui na forma polar. Só que como a gente quer fazer soma, vamos passar ele para a forma retangular, tá? Então para isso, a gente tem que fazer 60 vezes cosseno de menos 53,13, né? Que vai dar 36. E aqui
60 vezes seno, vezes seno, isso, 60 vezes seno de menos 53,13. Tá aqui, né? Então essa vai ser a parte imaginária, vai dar menos 48. Então esse daqui, ó, é o nosso VR, só que na forma retangular. 36 menos J 48. Faz a mesma coisa para o VL. 80 cosseno de 36,87, que vai dar 64, né? E J, 80 vezes seno de 36,87, que vai dar 48, né? Então, tá aqui. 80 vezes seno de 36,87. Então, essa daqui, 64 mais J, 48, é a expressão para tensão, né, no indutor, só que na forma retangular. E aí, agora a gente pode somar, né? Vamos somar uma na outra. Isso daqui vai dar 36 mais 64 dá 100, e menos J48 com mais J48 dá 0, né? Então, qual é a conclusão que a gente chega quando soma as duas? É que essa resposta vai dar 100, né? 100 na forma retangular. Quando passa para a forma polar, seria 100, 0 graus. O que é o 100, 0 graus? É a forma do fasor da fonte, né? Que a gente já tinha definido. Já tinha definido isso a partir do enunciado do problema. Então, isso daí foi só para conferir que o VR e o VL estão corretos. Porque a lei das malhas ela tem que valer aqui também. Então, pela lei das malhas, o VR mais VL tem que ser igual ao E. E a gente acabou de confirmar isso fazendo essa pequena análise que a gente fez aqui no final. Tá? Aqui a gente tem o diagrama de fasores, né, que é um outro diagrama também que pode ser utilizado. Né? Então, basicamente, o que o diagrama de fasores mostra são as tensões e as correntes do circuito, né? Ou seja, os fasores. Nós temos o E, né? Temos o VL, temos o VR e temos a corrente I. Né? Tanto a corrente I quanto o VR, eles estão em fase, né? Eles são menos 53,13 graus. O E é um número real, né? Então a fase dele é 0. E o VL, a gente viu que a fase é 36,87. E aí, a partir disso, a gente pode olhar para a corrente e comparar ela com a tensão, com todas as outras tensões. A gente só tem uma corrente, né? Então, vamos comparar essa corrente do circuito com todas as tensões. A gente observa que essa corrente está atrasada 53,13 graus em relação à tensão da fonte, né? Que é 0, né? Ela está atrasada, ó, em relação ao VL, 36,86 mais 53,13. Ou seja, ela está atrasada a 90 graus em relação à tensão no indutor, como já era de se esperar, né? A gente já sabe que a corrente, a tensão em um indutor é adiantada a 90 graus em relação à corrente. Então esse resultado, a gente está confirmando aquilo que a gente já sabia. Mas é interessante que a gente está olhando para os resultados que a gente encontrou e a partir deles a gente está validando aquilo que a gente aprendeu, né? Então repara que a corrente está atrasada a 90 graus em relação à tensão do indutor, né? E que ela está em fase com o resistor, como a gente também já sabe, né? A tensão e a corrente num resistor, elas sempre estão em fase. Porque o resistor ele não provoca nenhuma variação na fase. E aí isso a gente também está verificando aqui pelo diagrama de fasores. E aí vamos fazer o cálculo agora da potência e do fator de potência, né, para terminar essa análise do circuito RL. Então, para calcular a potência, a gente usou essa fórmula, né? É a tensão vezes a corrente vezes o cosseno do θ que esse cosseno de θ é o que a gente está chamando de fator de potência, né? Aqui o θ é o ângulo. Quem é θ? O θ é o ângulo entre a tensão e a corrente. Como a gente está calculando a potência da fonte, né, que é a potência total, então a gente vai ter um ângulo entre a tensão da fonte e a corrente só tem uma corrente, né? Corrente do circuito. Então o E, né, a nossa amplitude aí da nossa fonte é 100, a amplitude da corrente é 20, né? E a fase entre elas, cadê? Ó? Deixa eu só mostrar para vocês, ó. Cadê? Ó? A tensão, aqui, a corrente está aqui, ó, é 20. Essa corrente que a gente está falando é da corrente na forma fasorial, tá? Porque essa fórmula daqui, o I, esse E aqui, na verdade, é o E efetivo, né? E o I aqui é o I efetivo, tá? Então, o E e o I são os valores efetivos da tensão e da corrente. Valor efetivo é aquele que
aparece, ó, aqui é efetivo, né? Que agora ali a gente chamou simplesmente de E, mas é o E efetivo. E aqui está o I efetivo, tá? Que ali na fórmula está chamando simplesmente de I. Então são os módulos da tensão e da corrente, né, lá na forma fasorial. Então 100 vezes 20 vezes cosseno, qual é o ângulo entre a tensão e a corrente? A gente tem que a tensão é zero, a corrente é menos 53,13, é o módulo, né? É o módulo da tensão entre eles, né? Então a gente está até vendo aqui, ó, a corrente está atrasada 53,13. Ou seja, se fizer a tensão menos a corrente, vai achar 53,13. Então é só olhar lá, ó, que a tensão a gente sabe que é zero, né? E a corrente é menos 53,13. Aí fazendo zero menos 53,13 vai dar o 53,13 que a gente está usando aqui. E aí 100 vezes 20 vai dar 2.000 e o cosseno de 53,13 vai dar 0,6, que é o nosso fator de potência, né? Fazendo 2.000 vezes 0,6, está aqui a potência de 1.200 watts. Essa é a potência que foi fornecida aí pela nossa fonte. Uma outra forma de calcular a potência, lembrando que a potência ela só vai ser dissipada no resistor, né? Ela é um número real, o único número real que a gente tem aqui é o resistor. Então, se a gente usar a fórmula, por exemplo, PT é igual a I ao quadrado vezes R, aonde o I ao quadrado, de novo, né? É o I efetivo, tá? Então, fazendo V ao quadrado vezes o R, que é a resistência, que é de 3 ohm, então vai dar 400 vezes 3, que dá 1.200 também, tá? Então, a gente pode fazer o cálculo usando essa fórmula, olhando diretamente para a potência dissipada no resistor. A gente ainda pode calcular a potência total como sendo a soma das potências que foram dissipadas nos elementos, né? Ou seja, é a potência dissipada no resistor mais a potência dissipada no indutor. E aí a gente vai encontrar para a potência dissipada no resistor o 1.200, né? Como é que a gente faz isso? É a tensão no resistor vezes a corrente no resistor vezes o cosseno da fase entre os dois, né? A fase de R menos a fase de I. Então aqui, ó, lembrando que o R e o I, eles estão em fase. Então a diferença entre os dois é zero. Então aqui vai ficar cosseno de zero, né? Aqui são os valores eficazes, né? Ou seja, é o VR, né, é o módulo dele lá na forma polar, que é aqui, ó. É esse cara daqui, ó, o 60, né? E depois para calcular o VL a gente vai usar o 80. E para corrente a gente está usando esse valor de corrente que a gente encontrou, cadê? Esse 20 aqui, né? Então vamos lá, vamos fazer 60 vezes 20 vezes cosseno de zero, né? 60 vezes 20 vezes cosseno de zero, que vai dar 1.200, né? E para o caso do indutor, o indutor vai ser 80 vezes 20 vezes o cosseno do ângulo entre a corrente e o indutor, que a gente já viu que é 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Portanto, ó, a potência dissipada ela é de 1.200 no resistor e é de zero no indutor, como já era esperado. O indutor ele não dissipa a potência. Então a potência total, como a soma das potências, né, também deu 1.200, tá? Então θr é a diferença de fase entre o VR e o I, e θL é a diferença de fase entre o VR e o I. O fator de potência desse circuito é cosseno de 53,13, que dá 0,6, né? E esse fator de potência, ora, tem que comparar a corrente com a tensão da fonte. A corrente ela está atrasada, né? Ela é menos 53,13, enquanto a tensão na fonte é zero. Então ela está atrasada a 53,13 graus. Portanto, como a corrente está atrasada, então o fator de potência está atrasado. O fator de potência a gente sempre olha em relação à corrente. Se a corrente está atrasada, o fator de potência está atrasado. Se a corrente está adiantada em relação à tensão, o fator de potência está adiantado. Então, nesse caso, o fator de potência está atrasado, já que a corrente está atrasada em relação à tensão da fonte. Aqui tem mais uma outra fórmula para calcular o fator de potência. Então, a gente pode calcular o fator de potência como sendo o R dividido por ZT, tá? Onde esse R é o módulo do R, tá? Lá na forma polar. E o ZT é o módulo do ZT na forma polar. O R é 3, o ZT é 5, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O R, cadê a forma polar do R?
tá aqui, ó, é 3, ó. E o ZT, cadê ele na forma polar? Tá aqui, ó, é o 5. Então, se a gente quiser fazer, se a gente quiser calcular o fator de potência, a gente pode fazer usando essa fórmula daqui, ó. Fator de potência é R dividido por ZT. Então, uma vez que a gente já tem o R e já tem o ZT, fazendo um dividido pelo outro, a gente já encontra o fator de potência. Então, a gente consegue fazer esse cálculo antes de fazer o cálculo da corrente, né? A gente já conseguiria chegar nesse 0,6 sem precisar calcular a corrente. Então, aqui em cima a gente usou a corrente, né? A gente usou a diferença de fase entre a corrente e a tensão. Então, a gente precisou dessa fase, né, para calcular o fator de potência, mas a gente poderia ter calculado ele diretamente fazendo a resistência dividido pela impedância total, tá? Bem, agora o que a gente vai fazer é essa exata mesma análise, só que dessa vez para o circuito RC, que é um circuito que nós temos um resistor e um capacitor em série. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui teve uma outra diferença, só para variar um pouco, que ao invés da gente ter uma fonte de tensão, agora a gente tem uma fonte de corrente, né? Mas a análise vocês vão ver que é a mesma. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos transformar essa fonte de corrente no seu fasor. Para isso, a gente tem que fazer 7,07 vezes 0,707, né? Que é a fórmula, né? Isso vai dar 5. E aqui a fase 53,13, né? Tá aqui. Então, essa daqui é o fasor da corrente, que é o número complexo na forma polar. Bem, vamos agora fazer a impedância total. Para isso, a gente tem que o ZR é 6, ou 6,0, né, na forma polar, mas na forma retangular é 6. E o ZC é menos J8, né? Porque o ZC é menos JXC. Então, vai ser menos J8 ou 8 menos 90 graus, né? Então, tá aqui, ó, 6, 6,0, e o ZC é menos J8, que é 8 menos 90 graus. O que a gente vai fazer? Como a gente quer a impedância total, eles estão em série, vamos somar. Então, somando uma com a outra, isso vai dar 6 menos J8, né? Então, somando uma na outra, vai dar 6 menos J8 ohm. Que na forma de número, na forma polar, né? Isso aqui é um número complexo na forma retangular. Para passar para a forma polar, a gente vai fazer raiz de 6 ao quadrado menos 8 ao quadrado, vai dar 36 mais 64, vai dar raiz de 100, que dá 10. Então, aqui o módulo é 10, e a fase tangente a menos 1 de menos 8 dividido por 6, que vai dar menos 53,13. Então, essa daqui é a impedância total na forma polar. E aí, com ela, a gente pode calcular, por exemplo, a tensão, né? Tensão é corrente vezes a impedância. Então, com isso, a gente conseguiria calcular a tensão. Aqui a gente tem o diagrama de impedâncias. Então, está mostrando aqui, ó, a impedância do resistor, que é 6. Aqui a impedância do capacitor, que é menos J8, né? Por isso que está para baixo. Aqui a gente tem a impedância, o módulo da impedância total, que deu 10. E aqui tem a fase da impedância total, que deu 53,13, mas como está para baixo, né? Menos 53,13. Aqui tem o cálculo da tensão da fonte, né? Então é só fazer tensão é corrente vezes resistência, né? Mas aqui no caso, como é número complexo, vai ser corrente vezes a impedância. A corrente é a corrente do enunciado, 5, 53,13. E a impedância total é a que a gente acabou de calcular, né? 10 menos 53,13. Aí 5 vezes 10 dá 50. E 53,13 mais menos 53,13 vai dar 0. Então essa daqui, ó, é a expressão do fasor da tensão, né? É 50, 0 graus, ou simplesmente, né, na forma retangular, seria simplesmente 50 volts. E aí, transformando isso no domínio do tempo, tem que pegar esse 50 e multiplicar por raiz de 2, e isso vai dar 70,7, a fase aqui é 0, né? Então, vezes seno de ômega t volts, tá? Então, com isso, a gente tem a expressão da tensão da fonte no domínio do tempo. Aí a gente pode também calcular as tensões no resistor e no capacitor. Novamente, né, tensão é corrente vezes impedância. A tensão no resistor é a corrente
que passa no resistor, que é a mesma que passa no capacitor, que é a mesma que sai da fonte, porque está todo mundo em série, né? Então é o I vezes a impedância do resistor, então I vezes ZR. O I a gente tem 53,13 graus. A impedância do resistor, forma polar, né? Estamos fazendo multiplicação, está na forma polar. 60, fazendo 5 vezes 6 dá 30, e o 53,13 mais 0 dá 53,13. Então essa daqui é a expressão fasorial, né, para tensão no resistor na forma polar. Tá? E qual é essa expressão agora para o capacitor? Vai ser I vezes a impedância do capacitor, o I novamente 53,13, e a impedância do capacitor, a gente definiu ela lá no início, né? 8 menos 90 graus. E aí 5 vezes 8 dá 40, 53,13 mais menos 90 vai ser 53,13 menos 90, que dá menos 36,87 graus. Então aqui a gente tem também a forma fasorial da tensão do capacitor. Podemos, a partir dela, obter a expressão da tensão no resistor e no capacitor no domínio do tempo. Para isso, basta pegar o 30, multiplicar por raiz de 2, que vai dar 42,43, e a fase é 53,13. Então aqui nós temos a expressão para a tensão no resistor no domínio do tempo. E fazendo 40 vezes raiz de 2, que vai dar 56,57. Aqui nós temos a fase, né? Menos 36,87. Essa aqui é a expressão da tensão no capacitor no domínio do tempo. E aí, só para verificar de novo pela lei das malhas, vamos somar VR mais VC. Para somar VR mais VC, a gente precisa trabalhar com a forma retangular. É soma, forma retangular. Então vamos transformar. A gente tem aqui a forma polar. Fazendo 30 vezes cosseno de 53,13, a gente vai achar o 18. E fazendo 30 vezes seno de 53,13, a gente vai achar 24. Então a forma retangular do VR é 18 mais J24. Fazendo a mesma coisa para VC, 40 vezes cosseno de menos 36,87 vai dar 32. E 40 vezes seno de menos 36,87 vai dar menos 24. Então aqui nós temos a expressão para tensão VC na forma retangular. 32 menos J24. Somando uma na outra, 18 mais 32 dá 50. J24 menos J24 dá 0. Então isso aqui vai dar 50, né? Então, ó, somando uma na outra, isso aqui vai dar 50 volts, que é igual, né, aos 50 volts que a gente já tinha calculado lá em cima. Aqui, ó. É igual aos 50 volts que a gente já tinha visto. Então a gente verificou, através da lei das malhas, que esses valores de tensão que a gente encontrou estão corretos. Tá? Aqui a gente tem o diagrama de fasores. Novamente a gente tem 3 tensões, né? Tensão da fonte. Aqui a gente tem a tensão no resistor, que olha, está em série com a corrente, né? E a gente tem aqui a tensão no capacitor. E aí, olhando para a corrente, a gente observa que a corrente está adiantada de 53,13 graus em relação à tensão da fonte, né? Ela está adiantada 90 graus, 53,13 mais 36,87, né? Está adiantada 90 graus em relação à tensão no capacitor, e que ela está em fase, né? Tá em cima, né, da tensão do resistor. Então, ó, ela está adiantada 53,13 graus em relação à tensão da fonte. Ela está adiantada a 90 graus em relação à tensão no capacitor. A gente sabe que no capacitor a corrente ela fica adiantada a 90 graus em relação à tensão. E ela está em fase com a tensão no resistor. A gente sabe que no resistor a tensão sempre fica em fase com a corrente. Né? Aqui a gente tem novamente os cálculos de potência. Mesma fórmula, né? Valor efetivo da tensão, valor efetivo da corrente. Valor efetivo da tensão é 50, né? Aqui, 50. Valor efetivo da corrente é... Cadê que a gente calculou? Valor efetivo da corrente... Cadê você? O valor efetivo da corrente está no enunciado, né? É o aqui, ó, o 5. Então, a gente tem o 5, tem o 50. Então, a potência vai ser 50, 5, né? 50 vezes 5. Qual é a fase entre a tensão da fonte e a corrente? A gente já viu que essa fase é de 53,13 graus.
Então aqui não importa, né? Se for, porque é o módulo. Então fazendo θV menos o θi, daria 0 menos 53,13, que daria menos 53,13. Mas como é o módulo, então é 53,13 graus. Cosseno de 53,13 dá 0,6. Esse 0,6 a gente já sabe que é o fator de potência. 50 vezes 5 dá 250. 250 vezes 0,6 dá 180 watts. Essa é a potência total. Uma outra forma de calcular a potência total seria fazer o I ao quadrado vezes R. Então 5 ao quadrado vezes 6, que vai dar também 150. E uma outra maneira seria calcular a potência dissipada no resistor mais a potência dissipada no capacitor. Então aqui ficaria, o VR é 30, né? Que a gente viu lá em cima. Ó. VR é 30 aqui, ó. E o VC é 40. Então voltando, então 30 vezes 5, que é a corrente, né? Vezes cosseno de 0, porque a corrente está em fase com a resistência, então o ângulo é 0. Cosseno de 0 é 1, vai ficar 30 vezes 5, que é 150. E a fase entre o capacitor e a corrente, né, a tensão do capacitor e a corrente, a gente viu que é 90 graus. Cosseno de 90 graus é 0, então a potência dissipada no capacitor, como a gente já sabia, o capacitor não dissipa a potência, ela vai ser 0. E aí 150 mais 0 dá 150 também. Aqui, de novo, né, a gente está mostrando o cálculo do fator de potência, 0,6, e como a corrente está adiantada em relação à tensão da fonte, então o fator de potência está adiantado. Tá? Aqui a gente tem, de novo, usando aquela fórmula, R dividido pela impedância total. O R é 6, a impedância total é 10, ó, quer ver? Ó? O R, vou voltar aqui para o enunciado. Ó. O R é 6 e a impedância total é 10. Ó. Então, fazendo 6 dividido por 10 dá 0,6. É o mesmo resultado que a gente já encontrou, né? Ó, aqui 0,6. E fazendo aqui 6 dividido por 10 também dá 0,6. E aí, para fechar essa aula, né, vamos agora fazer essa mesma análise, só que dessa vez para o circuito RLC. Resistor, indutor e capacitor em série. Então é a mesma análise, só que dessa vez a gente tem 3 elementos. Temos aqui uma fonte de tensão, vamos já encontrar o fasor dela, é só fazer 0,707 vezes 70,7, né? Que vai dar 50, aqui não tem nenhuma fase, então é 50, 0 graus. Vamos transformar cada um deles em impedância, né, complexa, então aqui vai ser 3 na forma retangular, ou 3 0 graus na forma polar. Aqui vai ser J7, né? Porque aqui é XL, é indutor. Então J7 na forma retangular, ou 7 90 graus na forma polar. E o capacitor vai ser menos J3 na forma retangular, ou então 3 menos 90 graus na forma polar, tá? Então a gente tem cada um deles escrito aqui, ó. Tudo isso aqui em ohm, tá? Então tem cada um deles aqui. Como a gente quer fazer soma, né? Para fazer a soma a gente usa a forma retangular. Então a gente vai fazer 3 mais J7 mais menos J3. E aí vai ficar 3 mais J7 menos J3. Então tá aqui, ó. 3 mais J7 menos J3, que vai dar 3, né? E 7 menos 3 dá 4. Então 3 mais J4 ohm. Essa daí é a impedância total na forma retangular. Vamos passar ela para a forma polar. Raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 5. E tangente a menos 1 de 4 dividido por 3, que dá 53,13. Então, a impedância total na forma polar, 5, 53,13 ohm. Aqui tem o diagrama de impedâncias. A gente consegue ver aqui o XL, né, que é 7 ohm. Para cima, né, porque ele é J7. Aqui tem o XC, que é menos J3, então é 3 ohm para baixo. Aqui a resistência real, é sempre positiva, né? Então 3 ohm para a direita. Aqui a gente tem a soma delas, que deu 5, né? Aqui tem até a diferença entre o XL e o XC, que dá 4, que é a parte imaginária desse ZT, né? Então aqui tem a parte imaginária dele, aqui está a parte real, e aqui está o módulo, né? E aqui tem a fase, 53,13, como ele está para cima, é positivo. Para calcular a corrente, é a tensão dividido pela impedância.
A tensão é 50 a 0, a impedância a gente acabou de calcular, a impedância total, 5,53,13 graus. Aí 50 dividido por 5 dá 10, e 0 menos 53,13 dá menos 53,13 graus. Tá? Então essa daí é a corrente na forma fasorial. Para passar ela para o domínio do tempo, multiplico 10 por raiz de 2. Raiz de 2 vezes 10 dá 14,14. E aqui vai ficar seno de ômega t menos 53,13 graus. Então essa daqui é a expressão para a corrente no domínio do tempo. Para calcular a tensão em cada um dos elementos, a gente tem que multiplicar a corrente pela impedância de cada um deles. Então a tensão no resistor é a corrente vezes a impedância do resistor. A corrente é 10 menos 53,13. A impedância na forma polar é 3, 0 graus. Então faz o 10 vezes 3, que dá 30. Menos 53,13 mais 0 dá menos 53,13. Então essa aqui é a expressão na forma polar, né? Ou melhor, na forma fasorial, né? Para a tensão no resistor. E aí, para a tensão no indutor, vai ser I vezes ZL. I, novamente, é 10 menos 53,13. O ZL, na forma polar, é 7,90. 10 vezes 7 dá 70. E menos 53,13 mais 90 dá 36,87. E para encontrar a tensão, o fasor de tensão no capacitor, I vezes EC. O I é 10 menos 53,13. Vezes o ZC, que é 3 menos 90 graus. 10 vezes 3 é 30, menos 53,13 menos 90 vai dar menos 143,13. Então essa daí é a expressão na forma fasorial, né, para a tensão do capacitor. Para passar para o domínio do tempo, multiplica por raiz de 2 e mantém a fase. Então, raiz de 2 vezes 30 vai dar 42,43, seno de ômega t menos 53,13 graus. Essa é a tensão no domínio do tempo no resistor. E no capacitor, no indutor primeiro, né? 70 vezes raiz de 2, que vai dar 99. Seno de ômega t mais 36,87 graus. E no capacitor, raiz de 2 vezes 30, que vai dar 42,43, vezes seno de ômega t menos 143,13 graus. Tá? Então essas aí são as expressões das tensões no domínio do tempo. A gente pode escrever elas, esse fasor, né, que está na forma polar, a gente poderia passar para a forma retangular para a gente poder conferir que a tensão da fonte é igual à soma das quedas de tensão em cada um dos elementos do circuito, né? No resistor, no indutor e no capacitor. Então, para isso, como a gente vai ter que fazer soma, vamos pegar esses fasores que estão na forma polar e vamos passar tudo para a forma retangular. Então tem que fazer 30 vezes cosseno de menos 53,13, que vai dar 18, mais J, 30 vezes seno de menos 53,13, que vai dar menos 24. Aí para o indutor, 70 vezes cosseno de 36,87, que dá 56, mais J, 70 vezes seno de 36,87, que dá 42. E para o capacitor, 30 vezes cosseno de menos 143,13, que dá menos 24. E 30 vezes seno de menos 143,13, que dá menos 18. Né? Somando tudo, 18 mais 56 menos 24 dá 50. E menos 24 mais 42 menos 18 vai dar 0. Né? Então isso aqui vai dar 50 volts, que é o valor da tensão da fonte que a gente já tinha no enunciado. Né? Aqui tem o diagrama de fasores. A gente vê aqui todas as 4 tensões, né? Tensão da fonte, tensão no resistor, tensão no capacitor e tensão no indutor. E além disso, a gente tem aqui também a corrente. E aí a gente consegue perceber o quê? Que a corrente está atrasada 53,13 graus em relação à tensão. Aqui está a tensão, aqui está a corrente, né? E o ângulo entre eles é de 53,13, está para baixo. Então a corrente está atrasada 53,13 graus em relação à tensão. Além disso, ela está atrasada 90 graus em relação à tensão no indutor. Aqui está a tensão no indutor, né? Aqui está a corrente, né? Então aqui tem um ângulo de 90 graus entre eles. A corrente está atrasada 90 graus em relação à tensão no indutor. E ao mesmo tempo, aqui está o capacitor. O ângulo entre eles é de 90 graus. Então a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão do capacitor. E também, né, a corrente
está junto com, né, tá em cima do resistor, a corrente está em fase com o resistor. Então tudo isso é consequência da forma como esses dispositivos funcionam, né? Então a corrente sempre vai ficar atrasada em relação à tensão no indutor, sempre vai ficar adiantada, 90 graus, né? Atrasada a 90 graus em relação à tensão no indutor, a corrente sempre vai ficar adiantada a 90 graus em relação à tensão no capacitor e sempre vai estar em fase com o resistor, tá? Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Ela está atrasada a 90 graus em relação à tensão no indutor, está adiantada a 90 graus em relação à tensão no capacitor e está em fase com a tensão no resistor. E aí a gente tem o cálculo da potência total, é o E vezes I, né? O E efetivo vezes o E eficaz vezes o I eficaz. O E eficaz é 50, o I eficaz é 10, e o ângulo entre eles, como a gente já viu aqui, né, é 53,13 graus. Então é só fazer 50 vezes 10 vezes cosseno de 53,13 graus. 50 vezes 10 dá 500. O cosseno de 53,13 graus é o nosso fator de potência, deu 0,6. E aí 500 vezes 0,6 dá 300, tá? Podemos calcular a potência olhando só para o resistor. Então 10 ao quadrado vezes 3, que é a resistência do resistor, também vai dar 300. Podemos fazer como a soma, né, das potências dissipadas em cada um deles. Então aqui a tensão VR vezes I vezes cosseno do ângulo entre o R e o I. Então 30 vezes 10, eles estão em fase, o ângulo entre eles é 0. Cosseno de 0 é 1, 30 vezes 10 vezes 1 dá 300. Então isso aqui é a potência dissipada no resistor. Potência dissipada no indutor, VL é 70, I é 10. O ângulo entre eles é 90 graus, cosseno de 90 é 0, então isso vai dar 0. E o VC é 30, o I é 10, o ângulo entre eles é 90, cosseno de 90 é 0, então isso aqui também vai dar 0, tá? Aqui tem um erro, né? Tem um 150 mais 0 aqui, que eu não sei nem o que é isso aqui. Eu devo ter copiado do outro, né? Então isso aqui está errado, tá? Enfim, 300 mais 0 dá 300, já era esperado, né? Que toda a potência vai ser dissipada somente no resistor, capacitor e indutor não dissipam potência, tá? O fator de potência a gente já viu que é 0,6, e como o I está atrasado em relação à tensão E, está atrasado, né, de 53,13 graus, então o fator de potência está atrasado, tá? E para fechar, né, a gente já tinha visto também essa fórmula antes, né? A gente pode fazer o fator de potência fazendo a resistência dividido pela impedância total. Então a resistência, né, o módulo da resistência é 3, o módulo da impedância total é 5, 3 dividido por 5 dá 0,6. É um outro jeito aí de calcular o fator de potência. Tá bom? Então com isso, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!